já. Opa, que legal. Vamos lá, Tânia. Mais. Pesquisar. Opa. Tá entrando pra mim. Tá entrando? Tá entrando. Pra mim apareceu você, mas eu não entrei. Tá entrando aí, tá tudo. Tá entrando, calma, você tá entrando, tá rodando. Já vai entrar. Mas já vai entrar, tá tudo certo. Às vezes tá, sei lá, tá com tempo de chuva aqui, não sei. Muita chuva. Você não me viu ainda, né? Eu tô chegando, mas não. Pois não tá se vendo, né? Não enviei, enviei. Olha lá. A Rafa entrou. Você enviou solicitação? Eu enviei. Deixa eu ver então aqui. Deixa eu ver o que é aqui. Aceitar. Entrar ao vivo. Ah, eu acho que era eu que estava marcando topo aqui. Tânia, oi, Rafa, tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem, Rafa? Como vai? Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live de terça-feira. Vamos ver aqui. Tânia, você conseguiu? Não. Pedidos para participar. Participar as pessoas. Entrar ao vivo com passos do pavão. Vê se apareceu alguma coisa para você. Vê. E foi o convite aí. Tchau, Rafa. Depois você volta, tá? Para ver o nossa live. Vou te convidar de novo, tá? Ah, já tá como remover, você tá como convidada. Vou remover e vou convidar de novo. Tânia, vê aí. Vê se apareceu para você. Convite, apareceu? Oi, Adriano, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, olha lá. Agora sim vai dar certo, a gente já vai convidar. Pronto, Oi, agora foi. Boa vamos noite. lá. Boa noite, Vamos. pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira. Hoje eu, Vivi e a Tânia, do Passos do Pavão Milhas, vamos trazer para vocês todas as possibilidades na área de hospedagem no mundo das milhas. Bom, nós vamos conversar sobre essas possibilidades. Hospedagem acumulando milhas, hospedagem emitindo com milhas, dando em dinheiro, hospedagem com os programas de fidelidade das redes de hotéis, conversar com vocês sobre todas essas possibilidades, como vocês fazem essas buscas e como que vocês chegam à conclusão de qual que é a melhor forma naquele momento da sua emissão de hospedagem, da sua reserva, né? Como que seria a melhor opção, né, Tânia? Sim, boa noite para todo mundo. O objetivo, então, é mostrar todas as possibilidades que a gente pode reservar o hotel e sempre podendo acumular mais pontos e pagar menos, né? Viajar, pegar um hotel mais legal e pagando menos, né? E muitas vezes com milhas isso torna-se muito possível. Ah, que ótimo. Então, assim, esse é o nosso objetivo, trazer todas essas possibilidades. E a ideia é que a gente consiga fazer hospedagens cada vez num padrão melhor, que eu acho que é o objetivo, né? Estar sempre melhorando as experiências. E, claro, de uma forma sempre acessível e econômica. Então, a gente consegue, com esse conhecimento do mundo das milhas, transformar nossas experiências em experiências muito melhores, mais confortáveis. Sim. Vamos começar, então? Vamos lá. Nós temos, assim, basicamente, a seguinte estrutura, quando a gente fala de hospedagem no mundo das milhas. Nós precisamos saber fazer algumas comparações. Primeira coisa que
nós temos que ter como referência é o valor daquela diária em dinheiro. Então, pessoal, nós temos que saber ou o hotel que a gente deseja, porque às vezes você tem um hotel específico, ou pelo menos a característica, o padrão daquele seu hotel, ou, por exemplo, comigo, Tânia, acontece muito esse requisito, o requisito geográfico. Eu busco dentro de uma determinada região, por exemplo, em Atenas, eu busquei muito próximo da Acrópole. A localização faz a diferença, né? Primeiro a localização e aí depois o critério de conforto. Aí eu fui avaliando dentro as possibilidades qual que era melhor. Agora, na África, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou buscando uma região, primeiro, esse critério para mim é super importante. Então, o primeiro filtro ali naquela região e aí o padrão de hotel. Isso é importante é que você possa saber, se não hotel, pelo menos ter os seus critérios de busca, para que você saiba até ter uma comparação, né? Por exemplo, no Kruger, os hotéis, que são os lodges que ficam dentro do Kruger, são infinitamente mais caras diárias. Agora, por exemplo, eu localizei um hotel que fica a 300 metros de um dos portões e tem uma diária super bacana. Muito bem localizado, né? Super bem localizado, dentro do padrão. E ele tem, assim, uma infraestrutura muito boa, sabe? Conforto, tem piscina, enfim. Tem uma série de coisas lá que me agradaram muito naquele hotel. Então, essa é o primeiro critério que a gente tem que ter em mente quando nós falamos de hospedagem com milhas, o valor em dinheiro. E aí, pessoal, eu conversando com a Tânia hoje, que a Tânia tem uma experiência vasta, né, Tânia, nessa parte de hospedagem. Não é brincadeira o tanto que você já emitiu, né? Você quer falar do Google? Porque eu acho que o Google é a sua porta de entrada, né? Que você estava explicando. O que eu sempre faço para buscar os hotéis, normalmente assim, quando é dentro do Brasil, eu vou viajar para um destino, eu já tenho em mente o hotel. Na verdade, nem muito a localização. Lógico que a localização é importante, mas eu já tenho em mente o hotel que eu quero para aquela cidade. Eu estava programando esses dias as férias de julho, com as crianças, que a gente vai para o Nordeste. Eu já sabia, ó, tal lugar eu quero tal hotel, tal lugar eu quero tal hotel, e o outro lugar eu quero tal hotel. E aí eu já entro direto no Google e jogo o nome do hotel. E aí o Google, ele já faz essa busca para você, essa cotação dos preços, né? Aí já aparece lá o preço que está no Booking, o preço que está no hotéis.com, o preço que está no site do próprio hotel e alguns outros sites que vendem aqueles hotéis que eu particularmente eu não utilizo, eu fico com um pouco de receio. Eu gosto muito de ou reservar diretamente com o hotel, só que diretamente com o hotel a gente não acumula, ou a gente não consegue utilizar com milhas. Uhum. E aí eu uso bastante quando é para pagar no dinheiro o Booking e o hotéis.com. Então, aí eu jogo no Google e o Google já faz essa cotação para mim. Assim como tem o Trip. O TripAdvisor também, você entra lá com o nome do hotel, o Trip já faz essa cotação para você dos sites mais baratos. Sim, então assim... É bem legal. Basicamente, assim, entra no Google, joga o seu hotel, ou, por exemplo, você pode entrar assim, hotéis no Kruger. Por exemplo, no meu caso, né? Vão aparecer os hotéis, as opções. E aí, gente... Na tela, lá, do lado direito em cima, se você olhar para o lado direito assim, já começa a aparecer toda essa tabela, né? Já aparece o hotel no site dele mesmo. Ô, Tânia, bloqueia o áudio do seu Meet. Aí. Aí vai limpar o nosso áudio. Obrigada. E aí, olha só, no lado direito, vão aparecer todas essas opções. Já aparece o preço no próprio hotel, já aparece o preço no Booking, preço decolar, já aparece tudo isso, já faz trabalho para você, né? Tanto o TripAdvisor quanto o Google, né? Já resolve esse passo. Ferramentas também que eu já não utilizo tanto. O Skyscanner também faz essa cotação, né? Então, eu utilizo mais o Google mesmo, né? O Trip, às vezes, eu olho, mas
avaliação, essas coisas que já tem também dentro do Google, já tem dentro do Booking, do hotéis.com. É o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Certo. E aí, pessoal, é o seguinte, é coisa de professora, né? Mas é super importante. Monta a sua tabela da seguinte forma: você faz a sua coluna com o nome do hotel. Aí você vai colocar, por exemplo, o valor em dinheiro. Você tem que deixar aquela coluna para você chegar no valor em dinheiro. Então, você vai ter o valor em dinheiro, você vai saber o custo da diária, quantas diárias são, e você vai ter o valor total em dinheiro, por exemplo. Então, está superado esse primeiro passo. Se você tiver algum desconto, por isso que também é muito importante nessa hora, sempre ficar atento às formas de pagamento, porque pode ser que tenha algum desconto, e aí você tem que acrescentar nessa planilha, deixa uma coluninha para entradas que você vai receber bônus de milhas ou desconto em dinheiro, porque tudo isso vai dar no valor final da diária, para você poder fazer a comparação. Né? Então, assim, é super importante. Faça a sua tabela com a informação, então, desses valores em dinheiro. Se tiver algum desconto, você coloca ali o preço da diária, 5 dias, valor total, vai dar um valor cheio. Porque aí, você vai... Agora, a gente vai passar para o próximo passo, e aí você já vai colocar, por exemplo, essa mesma hospedagem aí pagando em milhas. Isso, exatamente. Aí você vai para essa segunda etapa da sua pesquisa, né? Falar assim, então tá, eu já tenho uma referência. Aí, agora eu preciso saber quanto custa aquela mesma diária em milhas. Pagando em milhas, né? Então, a gente pode também fazer o resgate dos hotéis que a gente quer pagando com milhas, tá? Nem sempre as plataformas que a gente pode pagar com milhas vai ter exatamente os mesmos hotéis, tá? Então, assim, se você tem alguma preferência de hotel, não necessariamente vai ter lá dentro, tá? Sim. Então, vamos lá. O ideal, então, é você entrar e fazer suas buscas. Eu tenho milhas, por exemplo, dentro da Latam. Eu quero ver quanto custa esse hotel na Latam. Na Latam, você pode você pode resgatar o hotel com milhas no decolar.com. E aí você verifica se tem o seu hotel lá dentro do Decolar, que aí você pode utilizar as milhas e você compara. Então, existe uma precificação de cada companhia aérea, e aí você vai calcular se está um preço justo, né? Você resgatando com milhas, se está mais barato ou não. Normalmente, você resgatando com milhas é para estar mais barato. Mas é importante você fazer esse custo, né? Por exemplo, a Latam, você entra lá e verifica, você joga ali R$ 25 o milheiro e você vai ter esse cálculo de quanto está custando o hotel. E se está por um preço bom, né? Aqui, precisa fazer, você vai ter que colocar, então, essa informação. Eu pesquisei na Latam, então. Fui lá, hospedagem, ele vai me dar as opções para Decolar. Deu o valor. Coloca os seus dias, vai dar a diária em milhas e vai dar o total da sua reserva quando você colocar o período, né, da sua reserva. Exato. E aí, pessoal, você tem que colocar isso na planilha, por quê? Porque você vai ter que fazer a conversão em dinheiro, porque nós temos que chegar numa chave comum para ter essa comparação, né? E aí, lá no final, você vai converter. Então, por exemplo, a gente trabalha, Latam, você trabalha com quantos reais, Tânia? Você acha que é mais seguro fazer a conversão? 25. Eu trabalho sempre 15 Smiles, 15 Azul e 25 Latam. É isso. Tá. E aí você vai ali no final, porque você já tem o valor em dinheiro, aí você já vai ter em milhas, você vai converter. Então, se for a Latam, você vai multiplicar por R$ 25. Os lotes de 1.000, né? Então, 25 mil, então vai ser vezes 25. São 25 lotes de 1.000 milhas, né? Você trabalha com milheiro. Se for Smiles ou Azul, você vai multiplicar por 15, que é a média. Mas se, por exemplo, você comprou essas milhas numa campanha, como essa da semana passada, e o milheiro da Azul estava saindo a 13, pouquinho, quase 14, você pode multiplicar por 14 para saber o valor. Hoje saiu uma promoção só hoje da Azul, Azul Esfera. Você transferindo com até 125% de desconto. E se você fizesse a estratégia do carrinho,
poderia sair a partir de 11,81 milheiro da Azul. Muito bom E é para um resgate de hotel, gente. aqueles hotéis caros, resorts caros. Você consegue, você comprando milheiro nessas épocas de promoção, você faz o resgate em milhas, você consegue ter um desconto de até 50% no valor de um hotel. Então, tem um Sim. hotel que eu estou de olho que custa aí em torno de 20 mil reais para minha família e eu vou exercer esse tipo de estratégia aí para poder Com resgatar esse hotel dos sonhos que a gente quer. Aham. E assim, você comprando a pontuação, ela sai com 50% de desconto até. E se você tem essas milhas acumuladas organicamente, melhor ainda. Melhor ainda que aí você não paga realmente, você resgata com as milhas que você Da sua poupança, né? Que você acumulou organicamente. Porque ao invés de cashback, você vai acumulando suas milhas. Sim. E aí você consegue emitir produtos que têm um valor de mercado muito acima de uma poupança ou de um cashback que você poderia acumular, por exemplo, né? Sim. E aí, essa questão do milheiro que você está falando da Azul há uns pouquinho, pessoal, só para registrar aqui na nossa live, as pessoas acham que é assim, você chega, como que você chega nesse valor de 25 e de 15, né? 25 Latam e tal, tal, tal. Tem que comprar em balcão de milha? Não, não tem que comprar em balcão de milha. Se você consegue executar uma estratégia de compra de pontos no carrinho, você não tem nada, você não tem milhas, mas você consegue executar uma estratégia dessa, o seu milheiro sai a 11, quase, um pouquinho, quase 12 reais. É assim, é comprando os pontos num valor de milheiro super baixo. Sim, muito certo? bom. Que A estratégia do carrinho, que a gente chama, né? Essas estratégias do carrinho, que você compra os pontos empilhando promoções, né? A promoção do Esfera com a Azul, por exemplo. Nesse casa, mas nós vamos falar disso. Sim. Isso já é tema para uma outra live, né? Aí a gente aprofunda mais esse tema, eu adoro esse tema. É bom, né? É mas aí, maravilhoso. Tânia, vamos continuar então aqui. A Latam a gente consegue, então, fazer as compras com milhas, pagando com milhas. Mas Smile e Azul igual. Aí eu vou ter que entrar igual. Vou ter que entrar na Azul, vou ter que entrar na Smiles. Isso, aí a Smiles é dentro da Smiles, reserva de hotéis, não é parceria com um terceiro, como Latam, que é Decolar, e a Azul é a Azul Viagens, então não tem um terceiro também para você conseguir reservar com milhas, tá? Aí dentro da Latam também você consegue fazer a reserva de hotéis, aí já é acumulando milhas. Eu não tenho milhas da Latam, eu quero reservar um hotel, mas eu quero acumular na Latam. Você tem a opção de reservar direto com o Booking. Isso sempre você precisa entrar no site da Latam. Lá dentro do site da Latam, você entra no Booking e reserva pelo Booking. E tem a opção também do hotéis.com. Normalmente, o hotéis.com acumula pontos por real gasto. E normalmente o Booking acumula pontos por dólar gasto. Então, vou digitar dólar, viu? Hoje, coincidentemente, eu entrei na Latam. Só digitar, gente, Latam hotéis.com no Google. Vai te levar exatamente para a página da Latam. Hoje está 7 pontos por dólar, mas é porque não está em época de promoção. É o normalzão. 7 por dólar. É o normalzão. E o Booking também é por dólar. Eu acabo reservando bastante, aí já mais uma dica que é para uma outra aula também, eu acabo reservando muito Booking dentro da Latam, porque isso me dá pontos qualificáveis e eleva o meu status dentro da companhia aérea. Então, essa é uma dica aí que também já é para uma outra aula para a gente falar em outro momento. Aí você fala assim, aí a gente está indo para o terceiro passo, né? Por exemplo, então a gente já verificou o valor das diárias pagando em milhas, e aí só para concluir, Tânia, a gente falou da Latam, da Smiles, da Azul. Ok, eu consigo entrar em todas elas e acumular pagando em milhas. Todas elas me dão essa opção. Isso, aí a Smiles é direto com a Smiles mesmo. Porque você pode acumular e você pode resgatar com milhas.
Azul também, você pode acumular, que aí você Ou acumula dentro da pagar Azul milhas. também, e você pode resgatar com milhas também. Aí, só para então agora concluir, por exemplo, Livelo Esfera. Você paga com esses pontos, Livelo Esfera? Você acha, você recomenda? Porque, gente, Livelo Esfera não são milhas, lembra? Livelo Esfera, eles são programas de fidelidade dos bancos. Ali nós acumulamos pontos para que a gente consiga transferir esses pontos de maneira bonificada para as companhias aéreas. Quando eles chegam nas companhias, eles se tornam as milhas e aí sim a gente dá o destino final. Então, se a gente está emitindo uma hospedagem com pontos, Livelo Esfera, a gente está cortando esse fluxo. A gente não está mandando esses pontos de maneira bonificada para depois emitir. Eu tenho uma perda aí, né? Sim, aí você tem uma perda. Recomenda? E assim, para hotéis, eu nunca vi nenhuma promoção que valesse a pena você resgatar diretamente dentro do Livelo. Acontece, às vezes, promoções do Livelo, por exemplo, para resgate de passagens. E aí são bem isoladas, tá? Não são muitas, não. Às vezes acontece 1, 2 vezes por ano essas promoções, normalmente para Disney, que acho que é um destino muito procurado mesmo pelos brasileiros, acontece de ter essas promoções para resgate de passagem, com bônus de volta, e aí vale a pena, mas tem que estar atento a essas promoções. Agora, hotel, eu não recomendo, eu acredito que não vale a pena. E aí, dentro do Livelo, o que eu faria, e o que eu faço muito, é a reserva de hotéis acumulando. E aí, lá dentro do Livelo também tem as opções. Passo, né? A gente está aí, a gente já vai para acumular. Porque aí, para acumular, eu passo esse passo que a gente tem que chegar nele, que é o seguinte, gente. Você vai pagar sua hospedagem em dinheiro, mas vai acumular milhas. É isso aí que você vai falar, né, Tânia? Exato, exatamente. E aí, depois você também consegue acumular dentro das companhias aéreas, que aí eu também já estou entrando um pouquinho no próximo passo. E Airbnb. Airbnb, vamos deixar para o próximo passo também, para a gente falar acumulando, porque a gente não consegue resgatar o Airbnb. Eu não sei como que você emite o Airbnb com milhas, mas o Airbnb ele te dá uma possibilidade de acumular milhas em 2 programas milhas internacionais. Não tem resgate com milhas, na verdade. É para acumular. Nós colocamos ele aqui no passo 2, em milhas, mas não é. Então, eu vou tirar daqui da nossa pauta, já vou colocar embaixo. O Airbnb, gente, aí já é acumulando milhas. Só que, o que acontece com o Airbnb? Ele é acúmulo em programas internacionais. Eu acho que a gente podia fazer uma live só para falar de Airbnb. Entendeu? A gente deixa essa possibilidade e a gente fala... mais avançada, porque assim, você vai precisar reservar muito para você ter uma quantidade de milhas nessas companhias internacionais para você conseguir fazer uma emissão. Sim, entendeu? Sim. Então, assim, sim, exato. Não é, né? Não é tão simples. Não é tão simples. Eu acho que Airbnb a gente pode deixar aqui, a gente cita o Airbnb, a possibilidade de acúmulo, porém eu acho também que é tema para uma outra live, porque tem muitas possibilidades de você economizar, né? Comprando gift card. Toma. Ô, Tânia. Tá, também acho. Mas aí, então, acumulando milhas. Basicamente, a gente consegue Latam, Smiles e Azul. Quer dizer, quando eu vou lá, eu pago um hotel e eu acumulo as milhas, todos eles nos possibilitam, né? E aí, você vai acumular milhas mesmo, porque você está numa companhia aérea. Sim. Diretamente na companhia aérea. A Latam Hotéis.com, que eu acho legal da Latam Hotéis.com, é que você parcela em 12 vezes. Se você fizer essa reserva, você parcela em 12 vezes. Eu acho isso uma maravilha. Eu gosto muito do Hotéis.com, porque também tem a questão do acúmulo dentro do Hotéis.com, né? Tem o acúmulo de diárias. Quando você atinge 10 diárias hospedadas dentro do Hotéis.com, você tem direito a uma. Hospedagem gratuita. São umas estrelinhas, né? São umas exato, que vai juntando selos lá dentro. Então, além de você acumular as milhas dentro da companhia aérea,
ou dentro do Livelo, ou dentro do Esfera, você E ainda vai essa que é a acumulando. jogada, né, Tânia? Que aí que é a jogada, pessoal. Aí, assim, se você for acumular milhas, veja qual que é a melhor possibilidade. Então, por exemplo, dentro do livelo da esfera, se você fizer o pagamento em dinheiro acumulando milhas, você não está acumulando milhas, você vai estar acumulando pontos e depois você consegue adotar a transferência bonificada, que é uma estratégia de empilhamento que é muito importante para nós milheiros. Nós precisamos garantir que a maior parte do nosso acúmulo seja de pontos, para que a gente consiga aplicar a transferência bonificada e ganhar esses bônus. Então, Sim, quando multiplicar, você né? calcular, ali, Tânia, você tem que, por exemplo, você tem que colocar o valor na sua tabela, e esse hotel que você vai estar acumulando milhas. Você precisa colocar o valor desse hotel, o valor da diária, o valor do período total, e aí você precisa ter a coluna que você, por exemplo, ou se você vai ter que ter uma coluna que você vai colocar a quantidade de milhas que você vai receber. Sim. Só que, se for esse acúmulo na livela ou na esfera, que a gente vai ter a transferência bonificada, a gente precisa ainda considerar a nossa porcentagem de transferência. Então, por exemplo, eu coloquei assim, ó, você tem que colocar lá. A milha que você vai receber, você vai ter mais 30% se você for operar com a Latam, basicamente, assim, porque vai de 30 a 35%. Ou eu coloquei 90% se for a Smiles, porque a Smiles, depois que fechou, que a Azul fundiu com a Smiles, não tem mais aquelas campanhas maravilhosas, é tudo menos que a Azul. A Azul tá aqui, e aí ela bota a Smiles aqui embaixo. Inclusive a nova realidade do milheiro da Smiles é acima dos 15. Tá caindo o milheiro da Azul e da Smiles está subindo. Você acabou de falar, gente, esse de 11 e pouquinho da Azul. E essa semana teve uma promoção da Smiles, já não me lembro. R$19. Que por R$19 o milheiro da Smiles. R$19, gente. E os voos não estão mais baratos da Smiles. Os voos da Smiles estão caros. Mas aí essa é a nova você tem que realidade. considerar na sua planilha. Por quê? Porque aí você vai ver o tanto que você vai receber, somando os bônus. Se for clube de banco, como Livelo, Esfera, você tem que considerar os bônus. Porque aí, o que você vai fazer? Você vai chegar no valor financeiro, aí você vai abater qual que é o valor dessas milhas que você está recebendo, porque isso é uma entrada, é positivo. Então, você vai ter dinheiro, que né? Então, você vai receber 50 mil, tá? Ela vai representar quanto? Aí você vai multiplicar por 25 se for Latam, ou por 15 se for Smiles ou Azul, ou o preço que você fez essa compra, se for 19, igual a gente está comentando, eu adquiri por 19, é por 19 que você vai multiplicar, porque esse é o seu custo. Exato. E aí, é só assim que você vai saber comparar o que está valendo a pena. Exato, exatamente. Vale a pena você pagar e acumular, ou porque às vezes, se for para você pagar e acumular, mas ficar infinitamente mais caro, às vezes não compensa, faz a emissão em milhas. E aí é importante saber fazer esse cálculo, né? Quanto que eu vou ter de volta e se vai valer a pena. Às vezes você paga até um pouquinho a mais. Eu costumo fazer esse cálculo, porque às vezes, saiu 200, 300 reais mais caro aí no final da conta, mas eu vou receber 30 mil pontos, dependendo aonde, se for no Livelo, quanto que vale? 60 na Azul, vai virar 50 na Smiles, vai virar... Então, aí vale a pena você pagar, quando a diferença é pequena, você pagar um pouquinho a mais, porque você vai ter uma pontuação de volta que vai te render muitas passagens, que vai te render um resgate de hotel, depois com essa milha acumulada, que vai te render um resgate de carro. Então, tem que saber fazer essa conta. Mas se você jogar na planilha, gente, se jogar na planilha, vai que dá certo. Você vai colocar o valor em dinheiro que é negativo. Recebi milhas. Pode ser tudo na mesma planilha, porque são colunas. Então, a coluna de pagamento é uma coluna negativa. A coluna de bônus e desconto em dinheiro, ela é o positivo. A de milhas é positivo, depois você só vai fazer a conversão para você chegar no valor final de quanto vai custar aquele período de hospedagem. E aí você tem da planilha que você consegue visualizar tudo, né? Você tem que considerar. Se você vai ter um bom acúmulo de milhas, você precisa calcular quanto que ele representa financeiramente. Porque milha, gente, é dinheiro. É dinheiro. Muito valioso. É dinheiro. Bom, Taninha,
aqui no nosso roteiro, a gente precisa abordar os programas de fidelidade de hotéis. Tem vários, você já se hospedou em vários, né? Você tem também uma experiência nisso. Acho que você podia falar um pouquinho desses programas, Tânia. Sim, vamos falar. Um dos que eu mais uso, adoro, sou fã, é a rede All Accor, né? Que é a rede de hotéis Ibis, Mercury, Grand Mercury, Pullman, Sofitel, e é uma rede muito vasta nas capitais aqui no Brasil e na Europa. Então, eu gosto bastante. E aí a gente pode tanto comprar um hotel dentro dele e acumular esses pontos dentro dele, ou você tendo uma pontuação, você pode fazer o resgate dos hotéis com pontos também. Muito bom, muito interessante. Então, E esses a pontos. gente precisa fazer a busca se o hotel que a gente deseja tem alguma rede. Você precisa Sim, saber. sim, Preciso saber. exato. Então, eu já sei quanto custa em dinheiro, eu já sei quanto que é para pagar em milhas, eu já sei quanto é pagando em dinheiro, acumulando milhas, e agora eu preciso saber se ele faz parte de alguma rede. Ou se dentro dessa rede, por exemplo, a Accor também é a única que eu faço parte também, embora eu tenha um desejo profundo de executar a rede Hilton. Eu tenho um canal sobre a rede Hilton, de tanto que eu tenho esse desejo, sabe? E já tem até um hotel aqui em mente que ele não sai da minha mente. Você não vai acreditar. Outra hora eu conto para vocês. E aí, eu preciso aí fazer essa busca, né? É só entrar. Entra e joga. Ou entra, por exemplo, na Accor e joga a cidade. Sim. Como que você faz, Tânia? Sim, o All Accor eu busco dessa forma. Eu entro lá no aplicativo, normalmente, que eu tenho o aplicativo baixado, mas você pode entrar pelo site também. Aham. E aí eu já jogo a cidade que eu quero e ele já faz a busca. E o que eu adoro é que ele sempre coloca assim por ordem de melhor localização. Então, aquele que está em primeiro lugar ali é o que tem a melhor localização dentro da cidade. E várias vezes eu já fiz isso, já usei dessa forma, dei prioridade para o que tinha melhor localização e assim, foi perfeito, foi realmente maravilhoso. Então, eu gosto bastante desse programa, acho que vale muito a pena para quem gosta de viajar, né? Eu utilizo bastante ele aqui na capital do estado de São Paulo, né? Direto eu moro no interior, mas direto eu tô na capital, em São Paulo, e tem muitos hotéis. Eu sempre me hospedo na rede All Accor e eu gosto bastante. Eu acho que vale muito a pena. Na Europa também eu utilizei muito. Os hotéis são maravilhosos, são impecáveis mesmo. E aí a forma boa, né? Ela é boa mesmo, né, Tânia? é boa. E a forma de você acumular Tem informação. nessa rede, eu tenho a assinatura, mas a assinatura dela mensal é 1.000 pontos por mês, né? Que custa R$ 119 por mês. Ele não acumula tanto, né? O maior acúmulo você pode transferir com promoções também de transferência das companhias aéreas. Por exemplo, eu tenho uma pontuação grande lá na Azul e não vou usar esses pontos por hora, não tenho nada em mente de executar com a Azul. Tem as promoções lá durante o ano. Vou transferir uma pontuação para a Rede All para eu poder usar os hotéis. Então, eu fiz muito isso o ano passado. Transferi da Smiles quando tinha promoção, transferi da Latam, transferi da Azul. E tem também as transferências direto do Livelo. Do Livelo eu aproveitei. Aí você fez a sua hospedagem em Portugal toda com pontos. Praticamente. De 17 diárias, eu paguei em dinheiro 4 diárias só. O restante foi tudo com um resgate de pontos da Rede All e resgate de milhas da Azul. Então, todos os hotéis. Eu preciso fazer uma aula disso também. É melhor, não é? Entre assim, cá entre nós, entre as companhias aéreas, a melhor opção para hospedagem é a Azul. Hotéis, eu acho que é a que tem a maior opção, que nem você vai para o Nordeste, você quer resgatar um resort lá, 5 estrelas, você consegue resgatar.
Um que eu, assim, tô de olho também, mais cedo ou mais tarde eu quero conhecer, que eu vou utilizar a estratégia compra de pontos da Azul, é o Iberostar. Iberostar já é uma outra rede, vou falar aqui agora. É a rede IHG, a rede de hotéis Aham. IHG, que é a rede Iberostar, Intercontinental, Six Senses e outros. Só que Aham. você tem o Iberostar dentro da Azul, e normalmente quando você pega essas pontuações de compra de pontos assim barato, vale super a pena. Você tem assim 50% de desconto no hotel que tá lá 20 mil reais uma semana, você consegue reduzir aí para 10, 11, Nossa, 12 mil reais. É um Maldivas no Brasil, o hotel. Esse hotel é um Maldivas no Brasil, assim, 20 mil, 4 dias. É muito bom. Aí Esse Iberostar, ele fica dentro das viagens? tem É o lá da Praia dentro do que ele vai. Forte, tem dentro das Azul Viagens. Aí Você coloca, você faz a compra de pontos no carrinho, e aí pagando você resgata na Azul. R$ 12 primeiro, e aí você faz a emissão dentro da Azul, das Sim. viagens do seu hotel, 5 dias de É hotel. importante sempre comparar o preço pagante e o Para preço com ver se está milhas. valendo, né? Para Mas você adotar, para você implantar a estratégia. normalmente vale muito a pena mesmo. É uma economia aí entre 40% a 60%. Uhum. E às vezes também entra promoção na Azul de desconto para resgate de hotel em milhas. Então eu fiz vários resgates de hotéis para essa viagem de Portugal em janeiro. Eu fiz em novembro, quando teve as promoções de 15% de desconto ainda na milhagem. Então, ainda além daquele valor que está em milhas, lá você consegue resgatar com 15% de desconto ainda. E se você compra esses pontos na promoção também, acaba saindo muito mais barato. Então, é uma estratégia maravilhosa. Entendi. É uma Entendi. estratégia muito boa. E quando você entra no Alaport, ele já passa o valor ali, né? Ele fala assim, é tantos, a diária, tantos em É pontos tanto reward, em tá? Conta reais, reward. e aí você consegue ver tantos pontos, tá? E você E aí sempre é fica. equivalente, né? Porque o 1.000 pontos da rede All Accor, acho que está em torno de 40 euros, né? Eu acho que é mais ou menos isso, já não me recordo o valor certo, mas sempre é o equivalente, né? Dentro da rede Aham. All Accor. Aí nós temos a rede Marriott, que eu nunca usei, nunca me hospedei em nenhum dos hotéis, também nunca utilizei o programa de pontos, mas tem muitos hotéis de luxo, que valem muito a pena também. Esses dias eu vi também que estava com promoção de compra de pontos. Ele funciona da mesma forma como a rede Hilton, que você gosta bastante, né? Ele Eu funciona da gosto. mesma forma. Eu gosto. Tem a compra você pode comprar os pontos e aí tem as promoções, né? Para essas compras de pontos, que acaba reduzindo em muito o valor dos hotéis. E tem hotéis Maldivas também, Rede Marriott, Polinésia, esses lugares bem 5 estrelas, 6 estrelas, né? Não, tem Para cada resgate um, de gente. hotéis. Tem hotéis no mundo inteiro. A Hilton, o que ela faz? Ela faz ao longo do ano promoções. Você precisa ter pelo menos 3 meses de cadastro na rede Hilton. Então, assim, pessoal, façam um cadastro em todas elas, porque você não paga para fazer cadastro, nenhum programa de fidelidade, nenhum. Todas as redes de hotéis têm, as companhias aéreas têm, enfim, façam um cadastro. Aí depois de 3 meses você já consegue começar a liberar lotes para você comprar. E parece, Sim. assim, como eu nunca executei, mas parece que a manutenção para ele não expirar é cada movimentaçãozinha bobinha, você já renova toda a validade, você entendeu? E o que acontece? Você faz uma compra dessa, é claro que vai ser uma moeda, vai ser em dólar, né? Porque essa rede é americana. Você vai pagar no cartão parcelado e depois você vai emitir no programa dela, de fidelidade da Hilton, dentro lá, da Hilton,
Se você fizer essa emissão com o cartão Amex, olha só, já é uma estratégia coladinha. Você já tem que batalhar pelo Amex. Você ganha uma diária no hotel de luxo. Então, você paga só 4. E o que eu ensino lá? Eu ensino na aula a gente encontrar as tarifas award, que são as estandartes dos hotéis, que são as tarifas award. Sim, muito bom, né? A rede Marriott, eu até estava lendo essa semana, para ver se me interessava comprar a pontuação dele, mas eu também não tenho nada em vista programado, então não adianta você comprar pontos e deixar, né? Sem estratégia, porque aí é dinheiro parado e aí também não vale a pena, né? Mas Sim. eu vi lá da rede Marriott que você pode comprar até 300 mil pontos por vez, tá? Uhum. E aí a rede Marriott, ela já tem dentro dela o benefício, se você reservar com pontos, a quinta, 4 diárias com pontos, a quinta você já ganha. Não está vinculada a cartão de crédito. Então, achei muito bom. Achei muito boa. Muito legal. Sim. Muito bom, né? Ai, maravilhoso, fantástico, gente. né? Olha, não vejo a hora de executar, sabia? Não Fico vejo a hora. maravilhada. Eu brinco assim que quando eu falo desses assuntos de hotéis, de milhas, meus olhos brilham. Porque assim, é tão fantástico você ter o conhecimento, você saber dessas coisas e você poder usufruir de coisas que você nem imagina que você pode, né? Às vezes você pensa, isso não é para mim, eu não tenho condições, mas tem estratégia, né? Tem estratégias e você estuda, você tem o conhecimento. Das Maldivas mesmo. As Maldivas é um sonho. Um hotel aquele hotel que tem o aquário. Ele é o mais basiquinho, gente. Pra vocês terem uma ideia. É o mais basiquinho da ilha, com aquele lá do aquário. Né? Então, se é que Maldivas pode se chamar de básico. É mais básico. Aquele aquário maravilhoso, instagramável total, né? E aí você imagina assim, você pagar 8 mil reais para passar 5 dias no hotel daquele. Sim. É maravilhoso, né? Se você for jogar, sei lá, eu não sei quanto está o preço hoje no diário, deve ser, sei lá, 8 mil o dia lá, para você passar o dia no hotel. Entendeu? Deve ser 40, 50 mil reais, você vai pagar 8. Não sei, um exemplo, né? Um exemplo. Reduz muito. Realmente, ele proporciona um acesso, né? Sim, é maravilhoso, né? Então, aqui de redes que a gente está comentando, a rede O, a Accor, a Marriott, o Hilton tem alguns hotéis aqui no Brasil. Eu já me hospedei num resort em Embu das Artes, é muito bom. Que é aqui no estado de São Paulo. Eu acho, Rio de Janeiro, acho que tem também. Hilton. Sim, São Paulo tem Hilton, né? Tem. E HG eu me hospedei em um hotel na Bélgica, que era da rede IHG, que era o Crown, muito bom também, maravilhoso. E aí existe outras redes, mas aí a gente já também desconhece, então nem vale a pena a gente mencionar por enquanto, né? Que a gente vai conhecendo, a gente vai trazendo, né, para o canal, trazendo aqui para o Instagram, a gente vai trazendo. Importante, eu acho assim, Tânia, para a gente poder encerrar, eu acho o seguinte, então, quando você pensar em hospedagem com milhas, pensa assim, então tá, eu preciso saber quanto que custa para eu pagar em dinheiro, que é a minha referência, eu preciso saber como que eu faço pagando em milhas, então eu vou ter que entrar em todos eles e calcular o valor da milha, vai montando a sua tabela, pode ser uma tabela só. Como que eu faço pagando em dinheiro, mas acumulando milhas, lembrando de colocar, sempre o valor de dinheiro final, quanto que vai dar aquele seu período de hospedagem. Então, se você tem, por exemplo, em dinheiro, mas tem desconto, então com desconto, valor final. Para eu acumular milhas, quanto que vai dar o total em milhas, e aí qual que é o valor desse valor convertido em dinheiro, calculando com base no milheiro, 25 a Latam e 15 as Azul e Smiles. Depois, para eu pagar em dinheiro, acumulando milhas. E aí eu tenho que colocar essas milhas ali, lembrando também, fazendo a mesma conversão, mas desse jeito é uma entrada, ela é positiva. Você vai descontar o valor final da sua hospedagem, porque você vai receber essas milhas. Para você ter ali dinheiro, essa referência. Agora, se eu estou
comprando em dinheiro e ganhando milhas na Livelo, na Esfera, que são clubes dos bancos, aí eu tenho que ainda, em cima dessas milhas que eu estou acumulando, antes de fazer essa conversão desse valor em dinheiro, aplicar o bônus que eu vou receber, porque eu vou receber ou 30 da Latam, que é o menor, ou 90 da Smiles, ou 100 da Azul. Tem que aplicar o bônus, porque isso vai acontecer, isso é uma receita que é aí que você consegue chegar à conclusão do que vale a pena. E, Sim. por último, verificar a possibilidade de programas de fidelidade de hotéis. Por quê? Porque eles podem, sim, oferecer ótimas oportunidades de hospedagem. Lembrando que você não vai só assinar o clube e receber aquela 1.000 milhas, 1.000 pontos rewards por mês, por exemplo. Não vai. Você vai pegar e vai começar a mandar milhas, que você vai acumulando, por exemplo, nas companhias aéreas, e você vai enchendo ali para você executar essa estratégia de hospedagem. Da mesma forma. É isso mesmo. Então, em resumo, eu acho que essas são as possibilidades. É isso. Só mais uma dica, né? A gente já está finalizando, mas só mais uma dica, já que a gente falou de Maldivas, cheguei a mencionar Disney, e já que a Disney é um dos destinos mais desejados dos brasileiros, estratégia de hotéis, tanto acumulando como emitindo com milhas da Disney, tem todos os hotéis da Disney mesmo, da Hollywood Studios. Dentro da Azul você consegue resgatar com milhas, e também várias vezes no ano você consegue reservar hotel com o Decolar acumulando 10 pontos por real. Ou seja, você vai para a Disney, você se hospeda lá nos resorts da Disney ou Hollywood Studios e você já ganha pontos para uma próxima viagem. Então, é muito bom. É um assunto aí também legal, né, da gente falar sobre essa questão dos passeios da Disney. E no caso da Disney, a pessoa já tem que ir o quê? Pesquisando os parques. Porque quando sai promoção, principalmente, eu acho que dentro da Azul, quando sai promoção, você já tem que saber qual que é o pacote que você vai querer. Quantos dias e quais parques que você vai querer, já vai lá e já faz. Tem que estar com o roteiro pronto, tem que estar tudo definido para só exercer a estratégia na hora que sai a promoção. Porque é muito rápido, às vezes dura um dia só, ou às vezes até acabar, e às vezes acaba rápido essa promoção. É muito rápido, porque eles falam que assim, é um desconto muito grande, dá uma diferença muito grande. Então você tem que ficar ali, já sabendo que parque você quer, quantos dias que você quer, para abrir a promoção, gente. Você só vai direto no que você precisa, põe no carrinho, faz check-out, enfim. Exato. Exato, e é só curtir. E aí vai lá, bater perna. É só curtir. Exato, é isso mesmo. Bom, obrigada, Tânia, obrigada por quem entrou, eu que agradeço. É sempre bom. Toda terça-feira nós vamos estar aqui conversando sobre algum assunto, trazendo informações. E comenta com a gente nos comentários que tipo de assunto que vocês gostariam que a gente trouxesse nessas lives, porque a gente que está escolhendo, né, os temas que a gente gosta, que a gente acha importante, que as pessoas comentam com a gente, mas anota pra gente aqui, anota nos comentários o que vocês gostariam de ver, que a gente vai programar, a gente vai trazer isso para vocês. É isso aí. Tá ok? Muito obrigada, então. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Beijinho, Vivi. Até. Tchau.